Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, 4 mulheres e um propósito. Eu sou Merielle Basílio, especialista em produtos e negócios digitais, e eu estou aqui na mesa com a minha amiga, especialista em atendimento premium e diferenciação, Bianca Fola. Seja bem-vinda, Bianca. Karina Paraíso, especialista em marketing e posicionamento digital. Ah, gente, obrigada. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós estamos aqui na mesa com a nossa especialista em investimentos, consultora e mentora de investimento para mulheres, Gláucia Coutinho. Seja bem-vinda, Gláucia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. E hoje, gente, nosso assunto é outro nível, né? A gente vai falar de dinheiro, de finanças. Nada melhor. Nada melhor. Deixa todo mundo E o que é legal aqui hoje? A Gláucia é especialista em investimento para mulheres, né, Gláucia? O foco dela é falar, gente, ganhar dinheiro é muito bom, agora gerir e investir o dinheiro, melhor ainda, né? Saber onde colocar, como colocar. E eu acho que é legal uma conversa, porque muitas vezes nós mulheres, nós achamos que nós não temos competência para lidar com o dinheiro, né? E investir bem, onde colocar, como investir. E a Gláucia vai tirar todas essas crenças nossas aqui hoje. Hoje eu tô aqui com o caderninho pronto. Maravilha. E a Gláucia, ela é advogada, Advogada. mas é especialista em finanças. E é educadora financeira, né, Gláucia? Consultora. Vamos ver onde nós vamos colocar nossos milhões, amiga? Vamos. Vamos aprender a colocar os nossos milhões? Gente. Gláucia, então seja bem-vinda. Fala um pouquinho para nós de onde vem esse trato com dinheiro, né? Como é que você conduz? Conta um pouquinho para nós da nossa história, da sua história. Vamos lá, vou contar para vocês. E é bem interessante. Você já falou algumas coisas que já vieram no meu ouvido aqui, ó. As Isso. palavrinhas, tipo ganhar dinheiro. A gente não ganha, a gente produz, né? É isso aí. Então, assim, quantas horas a gente passa do nosso dia trabalhando para produzir aquele dinheiro, Pra né? gerar dinheiro, né? Então a Quem gente ganha dinheiro é pensa muito criança, em né? ganhar, exatamente, né? Não é um presente. Mas vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem, né? Então, assim, eu sou advogada por formação. Meu início de jornada foi na área tributária, então tinha um quê de matemática ali, de conta, de imposto, né? E eu fui trabalhando muito com aquilo ali, e geralmente eu fui advogada de empresa, então nunca trabalhei em escritório efetivamente. Então eu via muitos homens em todos os cargos, inclusive no departamento jurídico, né? Então isso era uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. E aí eu fui trabalhando e eu comecei a ver que tinha uma diferença. Apesar da gente ter salários iguais dentro da empresa, a gente não tinha uma diferença salarial de homem e mulheres, né? Eu via a forma diferente da mulher usar o dinheiro. Ganhava bônus. Como é que era a conversa no cafezinho ali do andar, né? Ah, vou comprar ação tal, vou fazer não sei o quê. E a mulherada, tipo, eu vou aumentar meu aporte na previdência da empresa, né? Então isso era uma coisa que já chamava a minha atenção. E eu muito novinha, e eu tive a sorte de ter uma mulher 5 anos mais velha do que eu, como a minha primeira coordenadora de estágio e depois como a minha gerente, vamos assim, minha gestora jurídica. E ela dizia para mim assim, enquanto você morar com seus pais, eu era bem novinha, né? Fui estagiária dela, você tem a obrigação de investir 50% do seu salário, porque você não paga conta na sua casa, né? E qual era o investimento que ela fazia? Previdência privada. Então ela tinha poupança e ela tinha a previdência privada da empresa. Então eu botei muito dinheiro na minha previdência privada durante os meus 2 primeiros anos de emprego como advogada, né? E aí foi ótimo, juntei meu dinheiro, fiz o que a maioria das mulheres não faziam, né? Porém, 2 anos depois eu fui transferida para Porto Alegre. Eu saio do Rio de Janeiro, sou carioca. Saio do Rio de Janeiro, vou para Porto Alegre com 24, 25 anos de idade. E decidi que eu não ia morar de aluguel. Falei, poxa, eu juntei dinheiro 2 anos, eu posso dar entrada no meu fundo de garantia mais a Previdência. E aí eu descobri que a Previdência não era um investimento de curto prazo. Na hora de tirar Perdi que o negócio 35% de imposto em cima do total, porque tinha mudado a regra, minha Previdência era uma Previdência PGBL. E eu fiquei muito frustrada, né? Quase perdi a oportunidade da minha transferência por conta de um investimento mal feito. E eu fiquei muito revoltada com aquilo, mas muito revoltada. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse investimento você fez por referência da sua chefe ali, da sua líder, mas você não teve uma orientação profissional? Nunca tive, né? E aí aquilo ficou reverberando dentro de mim, né? Comecei a crescer, eu cresci muito rápido na minha carreira como advogada, né? Eu fiquei praticamente 18 anos dentro de empresas, trabalhando dentro da área jurídica, e num determinado momento eu assumi a área de recursos humanos, né? Eu fiz uma transição
de uma indústria, fui para o setor logístico portuário. Então, todos os portos que vocês possam imaginar, de alguma forma, eu já me envolvi. E ali, eu fui para o jurídico, assumi o RH, e aí veio meu primeiro grande desafio de olhar para mulheres dentro da atividade, porque ali realmente tinha muito pouca mulher, né? Então, na primeira empresa eu achava que tinha pouca, quando eu fui para o setor portuário não tinha nenhuma, né? E aí eu entrei para montar um projeto, né? Fui para um dos portos em Santa Catarina, a gente montou um projeto chamado Mulheres Portuárias, para capacitar mulheres para a atividade portuária. Porque aonde eu tinha mulher dentro do porto? No RH, no jurídico, no faturamento, ou seja, trancada dentro do prédio administrativo. Onde eram os maiores salários da empresa? Na área operacional. Eu não tinha mulher na área operacional. Então ali eu resolvi fazer. E o que me chamou a atenção? Fizemos um projeto, foi lindo, né? Foi difícil pra caramba, fomos super reconhecidos. Qual foi o maior grande problema nosso ali? Falei, nossa, elas estão ganhando o mesmo salário dos homens e eu tô vendo eles prosperarem e elas não. Eu tô vendo um motorista de caminhão, homem, comprando o carro dele, dando entrada no terreno, começando a construir a casa, e elas ganhando o mesmo salário e não ia para frente. E aí aquilo, um ano acompanhando aquilo. Eu falei, elas estão com dificuldade de entender como é que funciona essa administração. Vou fazer uma aula, ainda como RH, de economia doméstica. Vou ensinar essas mulheres a administrar o salário delas, né? E isso tem 13, 14 anos, né? Então, vamos ensinar a economia doméstica para essas mulheres. E começamos no termo muito da economia doméstica. Só que eu comecei a perceber que as minhas analistas de RH, do jurídico, do financeiro, começaram a ir também participar e tirar dúvida. E na minha cabeça, míope, né? Um preconceito, total preconceito, eu entendia que elas não sabiam lidar com o salário, né, as mulheres do projeto, em função da escolaridade. Era um nível de escolaridade mais baixo. Quando eu comecei a ver pessoas com faculdade, com pós-graduação, indo participar, eu falei, não, tem alguma coisa que não é conhecimento técnico. E aí caiu minha ficha, 13 anos atrás, que a gente tinha um problema de comportamento em relação ao dinheiro. E ali voltou a história da Previdência para a Glaucia. Olha o meu comportamento, eu preciso guardar, porque a gente é educada, né? Trabalha, guarda dinheiro, você vai precisar, né? Mas eu não fui ensinada aonde guardar, como guardar. E com quem me consultar para tirar essa informação, né? Então ali eu olhei e falei, nossa, que interessante. Mas eu não estava pronta para empreender. Então eu continuei a empresa um tempo, fui empreender num outro setor. E há 5 anos atrás, eu ia fazer 40 anos, né? Eu falei, ou eu tomo a decisão de fazer o que meu coração está me chamando agora, porque se precisar voltar para o mercado de trabalho não der certo, eu ainda tenho tempo para voltar, ou eu não vou fazer mais isso, né? E aí eu falei, não, eu encerrei um projeto na área portuária, montei uma empresa, e eu falei, agora eu vou trabalhar com educação financeira para mulheres. Os meus colegas de Porto não aceitam, né? Eles falam, por que você só quer ensinar a mulher? Eu falei, não, eu só quero ensinar a mulher, né? Eu estava me perguntando isso aqui também, o teu olhar foi muito para o feminino, né? Será que isso tem alguma questão sua? Você já tentou entender? Você fala não para homens? Não, não falo. Tá. Eles entram e eu falo que eles vêm como agregado. Tá. Às vezes vem o marido, vem o filho, vem o irmão, né? Mas vem o primo. elo é uma mulher. Por quê? Quando a gente tentou fazer o primeiro workshop, e era um workshop de tesouro direto, era um investimento básico para você sair da poupança e para o tesouro, né? A Bianca já vou anotar, tesouro direto é o primeiro passo. A gente fez um workshop misto, né? E a ideia era para ser um workshop de família. Então vem o marido, a esposa, todo mundo ali para poder sentar e poder... Os homens perguntavam e as mulheres ficavam mudas, as esposas. Era um workshop, nós tínhamos 10 pessoas, só homem perguntando. E aí eu falei, nossa, que estranho, né? Ok. E aí me veio um insight, eu falei, vou fazer um só para mulheres, pra gente ver o que vai acontecer. E o workshop, que era para durar 4 horas, durou 8. A mulherada, pouco, né? Eu descobri que elas falam, né? Elas não falam sobre dinheiro, elas falam, elas têm muitas dúvidas. E eu falei, elas não se sentem à vontade para levantar a mão quando eu tenho homem desse tema, né? E aí isso foi sendo investigado. E aí teve um outro nicho ainda, que foi um outro ponto. Depois do primeiro workshop só de mulheres, né? Eles eram presenciais.
eu fui procurada por duas que estavam e falou, olha, Glaucia, a gente é da comunidade LGBTQI+, e a gente também não se sente confortável para trazer alguns temas, algumas metas, algumas coisas que a gente quer em relação a investimento, também com mulheres, só com mulheres. Então, você faria um só para LGBTQI+? Então, assim, são muitos subnichos, muitas camadas de comportamento, de mentalidade, e que não é técnica. E não é técnica. Há quanto tempo a mulher produz dinheiro? A gente produz há muito tempo, a gente só não tinha propriedade dele, né? Porque a gente não pegava pra gente, né? Porque a gente trabalha desde sempre, né? Esse é o grande ponto. Então, o que eu percebi hoje? Então, a gente veio desenvolvendo o curso, desenvolvendo a mentoria, começamos em grupo, aí a gente foi vendo que quanto mais a mulher estava bem sucedida na carreira, menos ela queria compartilhar em grupo a situação, porque ela tem vergonha de dizer que ela não sabe administrar o dinheiro dela. Perfeito. Eu sei fazer o dinheiro, eu ganho bem, eu sou bem sucedida, mas se eu falar que eu não sei investir, eu vou parecer burra. É essa palavra que eu escuto da boca das mulheres. Elas se chamam de burra, elas se chamam de incapaz, né? Então elas não queriam fazer em grupo, isso foi migrando para o individual, né? Então, assim, aí você ia fazendo todo o processo individual com elas. E o quanto isso começa a limitar a gente, não só em relação a administrar o dinheiro, mas em relação a gente entender que a gente pode fazer outras coisas. É a viagem do sonho, é o ano sabático, é você pensar que você pode viajar de primeira classe ou de classe executiva e você acha que não dá, porque você fala, não, isso aqui é muito capricho, isso é luxo. Será que é luxo? Verdade, você trabalha vezes, um monte, né? você tem uma semana só de férias, será que você chegar descansada no lugar onde você quer ir é Até luxo pegar um mesmo, Uber Black, né? Até pegar um carro de aplicativo E aí você melhor, que é um pouco mais caro, mas que te dá um ar-condicionado, que tem um espaço uma maior, segurança. uma segurança maior. Então você começa a olhar e você fala assim, o dinheiro ele vai limitando, você não entrar em contato com o dinheiro, ele vai te limitando em outras áreas da tua vida. Nossa, né? isso é muito E aí você profundo, começa hein? E você acha que é só sobre muitas. finanças, né? Não, não é sobre finanças. Eu acho que o grande ponto é a mentalidade, né? A mentalidade da mulher. E eu acredito que você falou, né? Não é só técnica. Eu acho que o grande desafio que você deve ter é entender as crenças que essas mulheres têm, né? Quais são essas crenças que você já vê aí que super limitam e como a gente lida com isso? Porque às vezes a gente é ensinada a isso, né? Às vezes a gente tem e não perceber. sabe. Sem Por perceber. exemplo, vou te dar só um exemplo. Eu venho de família humilde, periferia, então pra gente é guardar. Guarda, 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 guarda. Só. Não tem um segundo passo, né? E inconscientemente eu fui criando essa crença. Não, mas nunca chega, não gasta nunca. Qual é o objetivo de guardar? Pra onde a gente vai? Aí morre e fica. Entendeu? E é um ponto. A história é o guardar, né? Se eu vou guardar, eu não posso correr risco. Ele tem que guardar, tem que estar seguro. Né? Exatamente. Então já começa aí o nosso perfil de investidora da mulher. Mais conservador, muito conservador. Porque eu tenho que guardar. A gente não é ensinado a multiplicar. O termo que a gente coloca quando a gente vai falar em investimento é eu multiplicar meu patrimônio. Eita, né? gostei. Eu tenho duas formas de investir, gente. Eu tenho uma forma, eu vou investir para não perder meu poder de compra. O que significa isso? Eu faço uma compra do mês em janeiro de 2024 e ela custou R$100. Tá. Em dezembro de 2024, se eu for com R$100 no mercado, eu compro a mesma coisa? Não compro. Não. Então, o que eu posso fazer? Primeira forma de investir é garantir que os meus R$100 rendam o suficiente para em dezembro eu consiga comprar a mesma coisa. Isso eu estou mantendo o meu poder de compra. Ou seja, o guardar mais, seria um guardar eficiente, né? É o guardar conservadosíssimo. Né? E nem não cresço, só mantenho. E só para a gente entender, a poupança hoje não garante isso. Se eu botar esse dinheiro na poupança no final do ano, eu não compro a mesma coisa. Tá? Por quê? A poupança rende menos do que a inflação. Tá? Então essa é a minha primeira forma de investir. Hoje a poupança entra, perdão, não Depende. A gente teve um momento da Covid aí, deu um revertério ali, a inflação subiu muito, a poupança ficou interessante, a Selic ficou a 2%. Então teve um momento ali que fez um sentido, né? E aí as pessoas me perguntam, mas a poupança é muito ruim. Eu vou dizer para vocês, depende. Aí vai falar, não, como que uma educadora financeira, uma especialista em finanças está dizendo que a poupança é muito ruim? Gente, tem gente que guarda dinheiro em casa.
Para quem guarda Melhor- dinheiro em casa, o primeiro Melhor passo uma é a poupança. poupança. Bom, Sim, perfeito. sim, Né? faz sentido. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, eu tenho que entender aonde eu tô para eu entender qual é o caminho que eu efetivamente, qual é o meu próximo passo. E onde eu quero chegar. O seu é né? diferente do da Bianca, da Karina, do meu. Cada uma tem um próximo passo diferente. Legal. Mas, em regra geral, melhor do que ficar em casa ou na conta corrente parado, desde que, gente, pelo amor de Deus, fique mais do que 30 dias, porque senão tem IOF, né, Mirelle? Se eu mexer antes, tem um imposto, né? Não tem imposto de renda, mas tem IOF, porque a poupança é poupança, não é conta corrente. Aham. E tem gente que usa a poupança como Como conta conta corrente corrente. e paga IOF toda vez que saca o dinheiro, né? Então, esse é o primeiro ponto. E a segunda forma de investir é eu entender o seguinte, não, eu tenho 100 e eu quero chegar no final do ano com 110. Eu quero comprar mais do que eu comprei na cesta básica lá de janeiro. Eu quero comprar alguma coisa a mais. Eu gosto de brincar muito com a história do... Eu sou bem... Ela vai me matar. Adoro a casquinha do McDonald's. Há 30 anos atrás, inaugurou o McDonald's na minha cidade, lá em Niterói. E era próximo da minha escola. E eu lembro nitidamente que a casquinha do McDonald's custava 50 centavos. Quando começou Era uma moeda. E era o preço da passagem do ônibus. Tá. E aí eu lembro que eu ia para a escola e na volta eu tinha uma opção, né? Ou eu volto andando Como uma e casquinha. como a casquinha, 40 graus no Rio de Janeiro. Ou eu volto de ônibus e não como a casquinha. A pergunta é, se eu pegasse minha moeda de 50 centavos lá em 1994, foi 1994, e botasse num cofrinho, tá? 30 anos, chegamos hoje, eu vou abrir o cofrinho, o que vai ter dentro daquele cofrinho? 50 centavos. Legal. Há 30 anos atrás, 50 centavos comprava uma casquinha do McDonald's, certo? Uhum. Quantas moedas eu preciso hoje para comprar a mesma casquinha? 10 moedinhas. Que hoje acho que uns R$5 uma casquinha. Eu não sei, eu acho que tava... Não era 3? Acho que era 3. Eu acho que hoje você já compra até R$5. 4,50, R$5. Então vamos pensar o seguinte: se é R$5, a gente vai precisar de quantas 10 moedas? moedinhas lá. Isso significa, essa é a desvalorização do meu dinheiro. Então, se eu tivesse. Sem contar os 30 anos de não ter aproveitado o prazer de tomar uma casquinha. Nada. É. Porque às vezes você vai protelando e não é só o acumular, é o que você perde por não fazer. E aqui vem a grande conta, porque assim, ó, se eu pegar os meus 50 centavos e tivesse investido ele na poupança, provavelmente hoje, 30 anos depois, aquela minha moedinha de 50 centavos virou 5. Ok. Eu ia conseguir comer a Pelo mesma menos uma casquinha. casquinha. A mesma. Isso é manter poder de compra. Aham. Então, esse é o investimento mais conservador do mundo. Eu E consegui fazer a mesma geralmente- coisa em outro tempo, em outro Isso. tempo. E geralmente a gente fala em manter poder de compra depois que eu já criei meu patrimônio. Quando eu quero viver de renda passiva, quando eu já tenho, tipo, eu quero desacelerar meu trabalho. Então a gente vai fazer isso lá na frente. Entendi. Agora, vamos supor que eu tenha pego a mesma moeda, eu não botei no cofrinho. Nem botei na poupança. O cofrinho ela ia virar ia continuar sendo 50. Na poupança ela ia virar R$5. E eu tinha virado e falado o seguinte: não, eu quero, na realidade, daqui a 30 anos, eu quero comer 2 casquinhas por dia. Uma na ida para a escola e uma na volta para a escola. Não é? Uhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um investimento que me dê um aumento de patrimônio. Aí a gente está falando em multiplicar. Por quê? Eu estou transformando aquela uma casquinha que eu não consumi naquele momento em 2. Eu estou postergando meu prazer imediato para eu ter 2 coisas. Ou 3 coisas, ou 4 coisas. Dependendo de E onde aí eu o que colocar, eu vou escolher? Eu vou escolher um investimento que me entregue um pouco mais do que a poupança. Pode ser um CDB, pode ser um tesouro. E não precisa necessariamente ser renda variável. Porque na cabeça Porque da as pessoas mulher têm medo eu das ações, né, preciso perder. sair, eu vou procurar um consultor, eu vou procurar um educador, eu vou procurar um assessor de investimento, um gerente de banco, eu vou ter que ir para uma coisa arriscada. A maior parte do que a gente faz hoje, a gente conhece 2 produtos financeiros de cada categoria. E a gente, às vezes, tem 5, 6, 7, tem possibilidade. Então, a gente tem que começar a entender o seguinte: quais são suas metas? Você entende que não é guardar, que na realidade a gente está falando em multiplicar? Que não é só manter poder de compra? E os verbos que a gente conjuga dizem muito, né, do que a gente está enraizando dentro da nossa mentalidade. Quando eu falo guardar, se eu estou guardando, eu não posso usar. Eu falo, não faz sentido a gente olhar isso. Então, dividir caixinhas, organizar o que faz sentido, né? E uma coisa que bate muito para mim quando eu penso muito na minha trajetória é o quanto eu fiquei frustrada com a história da previdência privada, né, de ter usado, de ter perdido dinheiro, mas o quanto eu me preparei para ser profissional que eu sou hoje. Quanto que eu investi em estudo? Quanto que eu investi em pós-graduação? Quanto eu investi em cursos de capacitação técnica? Quanto eu investi em livro, em workshop, em seminários, em congressos, para ser uma profissional melhor? Quanto eu investi
Sabe o que você para estava ser uma falando? investidora melhor. Quantos Uma livros eu já li investidora melhor. sobre investimento? Você estava falando e eu estava olhando para trás na minha história aqui, né? Eu tenho um investimento que eu faço, que eu lembro que quando eu pedi ajuda para a pessoa, eu falei, eu não tenho competência para guardar, eu tenho competência para pagar um boleto. E isso faz 10 anos. E até 10 anos atrás, eu era uma pessoa dos prazeres imediatos. Quando você falou, você está deixando de ter prazer imediato para você ter o prazer. Tem como a gente equilibrar? Pode ter um pouquinho de prazer agora e um pouquinho de prazer depois? Tem que ter. Tem que ter. Porque não é sustentável. O que a mulher faz? O que a gente faz e que me choca muito? Toda vez que eu preciso apertar as contas, a gente corta o prazer. Ah, eu não vou cortar sei lá, a conta do telefone, a não sei o que. Não, eu corto o restaurante, O cabeleireiro. eu corto, cuidado pessoal. Então a gente corta o prazer, só que não se sustenta. Aí daqui a pouco a gente adoece, a gente fica triste, a gente fica deprimida. E aí quando a gente volta a consumir, a gente volta consumindo 2, 3 vezes mais. A gente sai do 8 para 80. Tá. Então, o que a gente sempre pontua? Se eu não viver hoje bem, conseguir estar estruturada, estar feliz hoje, eu não vou conseguir poupar para o futuro. Não vou conseguir, né? Então eu preciso entender o quê? Qual é o meu padrão de vida? Quando eu pergunto para as pessoas, você conhece o padrão de vida? Todo mundo me diz que sim. Todo mundo me diz que sim, Bianca. Eu já ia te falar não. Bianca. E aí eu falo assim, qual é o número? Aí a pessoa fala, mas tem número? Padrão de vida é um número, um custo. É um número. Quanto custa? Quanto eu custo? Custo de vida, né? Exatamente. Se eu não sei quanto eu custo, né? Qual é o meu mês? Custa quanto para eu viver o meu mês? Tá. Como é que eu vou pensar em investir? E aí uma coisa que me chama a atenção é que a gente, como a gente não teve educação financeira formal, a gente quer administrar o nosso orçamento familiar igual a gente administra, vou falar com 3 empresários, né? O orçamento de uma empresa. Faturei, paguei todas as contas. Se no final a conta for positiva, a minha empresa teve. Se não teve, teve prejuízo. Sim. Legal? Legal. Isso é uma empresa. E tem que ser assim. Sim. Agora, vida pessoal. Como é que nós funcionamos? Eu trabalho para quê? Para pagar conta ou eu trabalho porque eu tenho um propósito de vida? Porque eu quero alguma coisa? Então, orçamento pessoal, a gente geralmente faz assim. Eu trabalho, eu tiro a fatia do que eu vou investir para os meus sonhos. Eu trabalho porque eu quero ter uma casa melhor, porque eu quero proporcionar uma escola para os meus filhos, porque eu quero sair de férias, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero viajar. Eu tiro essa fatia e eu vivo com o que sobra. Então, essa fatia é 5% do meu... Sim, porque a questão é a seguinte, aonde estão minhas prioridades? No final da lista? Eu vou realizar meu sonho se sobrar dinheiro? E daí nunca sobra e você não chega. Então, na realidade, eu sou o ratinho na roda. Correndo o tempo inteiro, trabalhando, pagando conta. E o que eu estou realizando na minha vida? O que eu estou construindo de propósito para mim e para as pessoas que eu amo, que estão em volta de mim? Nada. Então a gente tem a tendência de pegar livros de administração de empresas e achar que aquilo ali se aplica para a nossa vida pessoal. E é completamente diferente. Então, se eu não separar de forma clara e objetiva o que eu quero e botar energia e intenção naquilo que eu quero, não vai se realizar. Gente, tá mudando a vida das pessoas que estão assistindo, hein? Muito Se tá mexendo com a nossa, que a gente já tem um olhar pro dinheiro, né? A gente administra as nossas empresas e agora eu acabei de aprender que a minha vida pessoal, que eu não sou uma empresa. Parecido, né? Já anotei aqui para eu responder para Gladys amanhã para Gláucia, qual é o meu custo amanhã. Isso. E é muito interessante isso, que eu sempre falo muito do meu esposo, que ele sempre pergunta assim, ele tem uns alunos que ele fala isso pra ele perguntar, mas quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida? E as pessoas não têm, porque ele traz a segunda premissa, eu sou um pequeno empresário, que eu vou montar um negócio, parte dali aquele lugar, porque a minha empresa tem que dar no mínimo aquilo, tem que cobrir toda a despesa, mas ela tem que me dar, foi o que você perguntou, aquilo que eu preciso para viver. Porque às vezes você não tem um ponto de partida para onde você vai. Eu vou empreender, tá? Mas quanto que eu preciso? Eu preciso de 10 mil reais por mês. Então a minha empresa tem que gerar os meus 10 mil e mais todo o outro que ele, vamos supor, mais 10 de custo. Então a minha empresa, para ser viável para mim, tem que ter 20 mil reais pelo menos. Só que aí você fala assim, eu não sei quanto vale, eu vou me matar de trabalhar e vou ganhar 5, mas a minha vida custa 5. É por isso que a gente saqueia nosso negócio. Saqueia mesmo, a gente rouba. Entendeu? Porque eu vou tirar tudo. Vai fazer espelhamento comigo agora? Não. Porque, gente, isso é muito, muito profundo. É muito profundo. Então, ter conta pessoa física, não separar a pessoa física da jurídica, tá errado.
Já passamos essa Gente, fase. assim, eu brinco muito, né? Às vezes a gente pega uma empreendedora que está começando e ela vem com essa, né? Ai, Glaucia, mas eu não quero abrir uma conta com CNPJ. Eu falei, abre 2 contas em bancos separados. Pode ser o seu CPF, mas deixa separado. A conta do banco tal é a conta do meu negócio e a conta do banco tal é a minha conta pessoa física, né? Pra gente poder se estruturar. Porque senão não faz sentido, você começa a misturar. Mas o que me chama, né, quando a gente pensa muito nisso é, aonde estão os meus sonhos? Aonde está o meu sonho? Se meu sonho é viajar, por que eu não estou tirando um pedaço do que eu estou produzindo todos os meses para juntar um pouquinho para poder viajar? Porque se eu não fizer isso, vai chegar no final do ano, eu vou olhar e falar, não tem dinheiro para viajar. Não tenho mesmo. E a gente gasta dinheiro... E se viaja, se culpa, porque não planejou e não entende que aquele valor ali que você guardou, que você produziu e guardou com aquele fim, tá tudo bem. Poder usar. Porque você está realizando algo que foi planejado, que foi pensado. Mas isso é um treinamento para o cérebro. Porque se eu começo a planejar, mesmo que eu tire R$50 para uma viagem todos os meses, não dói. Meu cérebro está sendo treinado dizendo assim, ó, tem 50, mês que vem tem mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Quando chegar lá na frente, você vai falar assim, não, essa caixinha aqui é da viagem. Você falou, sei lá, vamos supor que a gente passe 12 meses fazendo isso. Você falou 12 vezes para o seu cérebro, repetição. Estou preparando para viajar, estou preparando. A culpa na hora de viajar ela é muito menor do que você não falar nada e chegar na véspera, vou sair de férias, vou pegar o mesmo valor. Fazer uma viagem de última hora. Assim, tudo errado, meu pai. E eu vou dizer para vocês assim, o prazer da viagem, É diferente. ele começa no planejamento. É verdade. Quando você começa a falar assim, nossa, já tenho mais R$100. Vou poder Nossa, fazer tal coisa, já né? tenho mais não sei o quê. Eu acabei de voltar de viagem, eu estava de férias, né? E uma das coisas que eu comecei a fazer foi uma viagem internacional e eu falei, não, no ano que vem eu vou de novo. E aí, quando eu voltei, o dólar tinha baixado. Eu falei, mas é agora que eu vou fazer um câmbio lá para fora. Meu marido, mas você vai mandar, tipo, $100. Eu falei, cara, $100 eu faço o quê com $100 lá fora? É um almoço da minha viagem Já daqui tá um bom. ano? Tá lá, já tá lá. Então eu já começo a olhar para aquela conta e falar, ai, que coisa boa, né? Ai, Eu que acho coisa que boa. é até um prazer maior do que você chegar assim, caraca, tô gastando isso, nossa, Não eu vou não tava conseguir previsto, viajar. imagina Dizem mais que o melhor 100. da festa é esperar por ela. Então, o melhor Da viagem, da né? viagem é o planejamento Você e não ter trabalha culpa. com pessoas que comemoram. Teu Sim. negócio tem uma ligação muito forte com comemoração. Sim. Quando a gente vai pensar numa festa de casamento, numa festa de aniversário, sei lá, de 40, 50 anos, com quanto tempo de antecedência a pessoa começa a planejar? Que cor que quer, qual comida que quer, qual é a sobremesa? Isso dá prazer. A gente acha que prazer é só gastar o dinheiro, efetivamente. Mas, na realidade, o planejamento começa a te dar prazer. Então, você começa a ter prazer, só que a gente precisa treinar o nosso cérebro para ter prazer. E a gente não faz isso. E aí a gente tem desprazer, porque a gente tem a sensação de que o dinheiro que eu guardei, que a Karina falou, fui educada a guardar, Tô tirando. meu Deus, e agora? Quanto Vai. tempo eu vou demorar para juntar isso tudo de novo? Não, e senão fica até numa questão, porque até na criança você vê, juntei e gastei. Vou ficar pobre de novo. Porque eu lembro que em um momento minha filha fez isso de juntar, né? Que ela queria um brinquedo, eu falei, tudo bem. Você quer fora de Dá época. tristeza na hora que você gasta. Sim. É isso. Abrir o cofrinho dá tristeza. Nossa, mas eu vou ficar pobre se eu gastar. Porque ela falou isso, ela juntou. É E aí, isso. quando ela foi comprar, ela falou assim, mãe, mas se eu for comprar, eu vou ficar pobre de Então, novo. a Merielle deveria ter respondido, você fez esse planejamento, era esse o intuito de Porque é o guardar, prazer e você de ir lá conquistou comprar, o seu entendeu? presente. Quando a gente fala em mesada para criança, e tá cada dia mais difícil a gente falar de educação financeira, porque a gente tá deixando de usar nota, né? Sim, Nota e moeda. sim. Né? Criança Não não usa mais isso. Não é É só tangível, né? Como é que a gente trabalha isso, né? Eu tenho 2 sobrinhos pequenos e a gente brinca muito com os dois. Que é, se for ganhar uma mesada, sei lá, de R$10, tá? Então você vai receber, tipo, notas de 2, moeda. Exatamente para ele poder, em vez dele pegar R$10 e botar no cofrinho, tipo, puxa, Um papel, eu coloquei um papel lá. não usufrui nada no presente, ou eu guardo ou eu gasto. Ele não tem, ele fica na dualidade. E é muito ruim para a criança, porque você está ensinando ela a fazer escolha. E aí você está dando só 2 opções. Então o que você faz? Você dá em notas ou em moeda e fala o seguinte, olha, é o mesmo, isso aqui, essa nota e essa quantidade de moeda toda aqui valem a mesma coisa. O que você vai guardar para tua meta, porque para criança 1 mês é meta de longo prazo, né? Ele quer ganhar o dinheiro e ir ali comprar besteira. Logo. E o que você vai gastar agora?
Então ele consegue separar, isso aqui é para figurinha no final de semana, isso aqui é para bala que eu vou comprar ali agora. Então ele consegue entender que ele pode ter os dois. As duas opções. Eu posso ter prazer agora e eu posso ter prazer daqui a 3, 4 dias também, não preciso gastar tudo de uma vez só. E você falou uma coisa bem legal, que eu acho que aí a gente tá fazendo uma analogia com criança, apesar de você trabalhar com mulheres, né, 40 a mais, e que eu falo dos que é filhos. Mãe, que enlouquece, como é que eu faço isso com meu Isso, filho? não, É que ela não faz E pra o ela, filho, vai fazer pro filho. e os filhos têm comportamentos muito diferentes. Por exemplo, eu tenho 2 menores, né? Eu tenho 3 filhos, uma de 17, né? Uma de 9 e um de 7. E ela, por exemplo, a de 9 anos, ela tem esse perfil assim: ganhei, eu vou guardar porque eu quero algo lá na frente. Ele, eu ganhei, eu guardo, mas eu quero a bala, eu quero ir lá comprar. Então, a gente também tem que entender o perfil comportamental de cada pessoa. Igual você falou no início, né? Cada um tem um jeito. O jeito de investir da Karina é diferente do da Bianca, entendeu? E eu tô vendo aqui que o nosso jeito de investir, primeira parte é romper a barreira do investir, porque às vezes a gente não tem esse lugar. E eu falo que eu tive previdência, eu tenho, porque eu trabalhava numa empresa e o investimento é previdência. E eu falo que mesmo na previdência, eu não esqueço um dia que eu recebi uma ligação dos consultores da previdência falando assim: olha, você investe tantos por cento, você pode aumentar mais tantos por cento e isso vai gerar. E eu lembro que a minha cabeça escassa e de curto prazo, eu fiz a seguinte conta: bom, se eu aumentar, sei lá, de 5 para 6, é mais R$500 por mês. Eu não posso tirar do meu salário R$500. Porque agora vai fazer falta para pagar alguma conta hoje. Só que, no meu caso, a época era para cada R$1 que eu colocava, a empresa colocava mais um. Então, na verdade, não era R$500 que eu estava colocando, era 1.000. É isso. Entendeu? Só que eu falo assim, o olhar do agora falou assim: não, eu não posso abrir mão disso. Uhum. E às vezes a gente não investe. O que foi que você fez essa Eu cara? vou fazer uma pergunta bombástica. Ai, meu Deus. Entendeu? A gente não investe com medo assim, porque se eu guardar, eu não vou ter o que eu preciso hoje. E às vezes, nesse planejamento que você falou, não, beleza, então eu tenho 5. Eu não posso guardar os 5, mas eu posso guardar 10% de 5, eu posso guardar 10 ali, R$1. E às vezes você podia guardar os 500, porque provavelmente você tinha algum que a gente chama de gasto fantasma, Que que poderia se ter você sido realocado. cortasse, você ia destinar para um lugar. Então, e aí, como a gente não tem a educação e não tem orientação, e eu falo, eu deixei de fazer muitas coisas, até de comprar um apartamento. Eu lembro que quando eu mudei para Brasília, e para mim ficou muito claro que, quando eu comprei a minha casa, eu paguei 34 mil, que já era um... Nossa! Quando o cara me ofereceu isso, né? Quando ele me ofereceu um apartamento por 180 mil, eu falei assim: 180 mil, você tá doido? Eu falei: vou tirar 180 mil da onde? Nem lembrei de FGTS nem nada, mas eu falo que se eu tivesse tido orientação, e ó, que eu trabalhei em banco, e não é ter acesso ao sistema financeiro, é ter acesso à informação que você precisa ali, eu teria hoje um apartamento que valeria mais de R$1 milhão, e isso em 16 anos. E o que era 180 mil? Ir para o financiamento, ir para o meu FGTS que eu tinha, ter outras fontes, mas eu precisava naquela hora alguém falar assim: faz. É possível. Meire, eu tive esse medo. Quando eu fui comprar o meu primeiro apartamento, eu falei, meu primeiro apartamento foi a história da Previdência, foi tranquilo. E eu não queria financiar, porque eu achava que eu não ia dar conta de pagar. Isso, né? É isso, foi esse o medo que eu tive, eu não dou conta. E aí, quando eu me mudei para Santos, né, para a primeira empresa portuária, que eu lembro que eu falei, apareceu uma oportunidade, estava difícil achar apartamento em Santos, né? Eu fui para o apartamento e eu falei, eu vou ter que entrar no financiamento. Aí o meu convencimento, eu comigo mesma sozinha, tá? Porque eu também não tinha com quem trocar. É isso que eu quero que vocês entendam. A minha posição hoje eu me senti muito sozinha, eu não quero que outras pessoas passem por isso. Perfeito. Né? E muito foi olhando para o meu time. Como eu trouxe mulheres, eu falei, eu preciso que essas mulheres passem por situações melhores do que eu. As minhas advogadas, né, quando eu virei gerente jurídica, que elas não passem por isso. E eu lembro que eu ficava sozinha e falava assim, não, mas olha, Glaucia, tá tudo sob controle. Eu lembro dessa conversa interna. Todo mundo financia, ninguém morre, né? Se você perder o emprego, você tem um advogado. Eu já tinha lido aquele contrato da Caixa Econômica 1 milhão de vezes. Se você perder o emprego, você tem 6 meses de seguro. Você vai conseguir. Tarará, tarará, tarará. E aí eu lembro que uma assistente jurídica minha chegou perto de mim e falou assim, por que você não toma essa decisão? Novinha. Eu falei, e se eu perder o emprego? Ela, cara, você é muito boa no que você está fazendo. Você perdeu o emprego, você arranja emprego em outro lugar. Olha como é que vai minando a nossa autoestima. E aí eu olhei e falei, tá, e se no último caso, Glaucia, você vende o apartamento, quita o financiamento e pega a entrada. Então, assim, quando a pessoa tá de fora... É mais fácil ver. E aí eu olhei e falei, eu posso ser essa pessoa de fora para as mulheres que não estão enxergando. Legal, né? Comprei o imóvel, financiado em 15 anos, e 1 ano e meio que tem. Porque aí eu comprei, entrei no apartamento e aí entrei na pira. Meu Deus, tô devendo.
E aí fui estudar para aprender. Como é que eu faço? Antecipo as últimas parcelas? O que eu consigo fazer? Cara, aquilo me deu um gás. Ela virou uma inteligência. E me deu um gás do tipo assim, quais são as minhas metas? Qual é o bônus que eu tenho que ganhar na empresa? As minhas metas são essa aqui, eu vou dar o meu melhor, porque eu quero o máximo de bônus para antecipar isso aqui. Porque eu só vou ter paz de espírito quando eu não tiver uma dívida. E ali eu fui, e eu falo isso, né? Quando você falou, eu preciso de um boleto, eu precisei de uma dívida também, que foi um boleto, né? Que era para olhar e falar assim, a minha alavancada na minha carreira jurídica veio de um desconforto financeiro. Eu não queria me endividar, eu me endividei, e aí eu falei, agora eu preciso desendividar. E rápido. Então eu vou ser o melhor possível para poder sair dessa dívida. E aí, nessa jornada, depois desse desconforto, você assumiu o lugar de educadora financeira de mentora de mulheres. Agora, né? 5 anos atrás. Aí só para contar, consegue, né? vou contar uma parte um pouco cômica, né? Eu tenho um irmão 3 anos mais novo, fez direito, fez economia, 3 anos mais novo. E ele falava assim para mim, eu lembro que eu já estava trabalhando, eu já primeiro fazendo estágio, ganhando meu dinheiro, depois trabalhando, e ele falava para mim assim, você vai morrer pobre. E ria, kkkkkk. E eu olhava pra cara dele, você não saiu das fraldas, tá na faculdade, vira gente, né? Tarará, não, você vai morrer pobre. Tua cabeça, você vai morrer pobre. Você vai morrer pobre. E aí era brincadeira. E um belo dia, eu voltei, aí ele já estava finalizando o estágio, né? E ele foi me dar uma carona, eu estava voltando de Porto Alegre, ele foi me dar uma carona, e ele falou assim, não, passa aqui na empresa. Eu cheguei no Santos Dumont, no Rio, era bem pertinho, que aí a gente vai para Niterói de carro. Eu falei, tá bom. E aí eu subi, e aí ele falou, peraí que eu preciso ver meu investimento. Aí eu falei, deixa eu ver onde você está investindo, já que você vai ficar rico, né, Gustavo? Eu vou ficar pobre, você vai ficar rico. Deixa eu ver onde você está investindo, né? Aí ele, eu estou investindo num CDB aqui. Aí você riu dele. Né? Aí eu olhei ele. Eu falei, eu também estou investindo no CDB, então da onde você está dizendo que eu vou tirar? Pobre. Aí ele olhou para mim e falou assim, quanto está rendendo seu CDB? Que eu não sabia dizer. Ai, meu Deus, outra pergunta. E aí eu olhei para ele e falei, não sei, ele não tinha internet banking, né? Tô entregando minha idade, mas tinha o tal do 30 horas, que era 24 horas online, 6 na agência, né? Liguei. E também não conseguiam me dar informação. E aí eu descobri, na época, fuçando, que estava rendendo em torno de 82%, 85% do CDI. Na minha cabeça, gente, de verdade, uma pessoa que vem da área de humanas, qual é a maior nota que a gente pode ter? 100%, né? Tá bom, né? Pô, tô muito perto, né? Se fosse uma nota da escola, eu tinha passado. Né? Com louvor aí. Enchi o peito. Gustavo, está 85. Rio, deu uma gargalhada. Meu irmão é muito tímido, mas ele é debochado. Ele olhou pra mim e falou assim, Eu falei, o meu tá... qual é a tua... Aí ele falou, cara, o meu tá rendendo 120. Aí bugou meu cérebro. Como é que alguma coisa rende mais Mas que 100? E aí, ali eu era bem nova ainda, né? Foi antes do projeto de mulheres e tal. E aquilo já tinha tido a história da Previdência, estava no história. Eu falei, eu preciso estudar isso. Eu abri uma conta na corretora, que ele tinha. Fiquei 1 ano para botar o dinheiro na conta. E só botei porque eu recebi uma ligação do gerente dele, dizendo, olha, a sua conta vai ser fechada por inatividade. Já tem 1 ano. Eu falei, oi? Então, assim, eu dei o primeiro passo. Aquilo me incomodou, eu dei o primeiro passo, mas eu não conseguia botar o dinheiro. Então, eu também tive várias limitações, né? E para mim foi muito dolorido porque foi muito sozinho, né? Então, ali eu fui indo, comecei a investir escondido. Quando eu fiz o meu primeiro, escondido mesmo, porque eu não falava com ninguém, nem com meu irmão. Aí 1 ano depois, ou seja, 2 anos, abri a conta, fiquei 1 ano com a conta parada, 1 ano depois investi numa ceia de Natal, né? E ele veio com a piadinha de novo, você vai morrer pobre. Eu falei, não vou morrer pobre. Ele, cara, você não faz nada. Eu falei, cara, meu dia tá investindo no mesmo lugar que você, rendendo tanto, tarará. Ele, como assim? Essa pessoa, né? Aí ele, como assim? E tudo sozinho, né? Então, assim, em época que a gente tinha que fazer determinadas ordens, você tinha que fazer autorização de próprio punho e passar por fax, né? Então, ali eu dei meu primeiro passo, ali eu comecei a entender, ali eu comecei a estudar, e eu falei, ok, não dá para eu gastar só o meu tempo me qualificando para ser uma boa advogada, para ser uma boa gestora jurídica, para ser uma boa gestora de pessoas, para ter, sei lá, uma especialização em RH, em psicologia. Eu preciso entender, cuidar dos frutos do meu trabalho, que é o meu patrimônio. E cuidar do fruto, eu também preciso dedicar um tempo. Quando eu quero emagrecer, eu não tenho que estudar sobre alimentação. Quando eu quero fazer um exercício físico, eu não vou estudar sobre E quando a gente exercício. quer viajar, a gente também vai estudar, você vai pesquisar.
Então, ali eu comecei a estudar, né? Então, assim, ali eu comecei a buscar conhecimento para poder usar para mim. Eu comecei a ver que eu estava tendo resultado e eu comecei a ver que efetivamente as pessoas que estavam vindo conversar comigo e eu não me achava qualificada. Essa é a realidade. Por isso que eu não queria abrir a empresa, por isso que eu não me sentia pronta para empreender, para trabalhar com isso, porque eu entendia de verdade naquele momento que aquilo ali era um propósito de vida, aquilo não era um negócio. Ser uma educadora financeira para mim não era um negócio, né? Poder orientar era como se fosse uma ajuda. E quanto tempo leva para uma mulher sair dessa cara de meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Quanto tempo leva essa tua mentoria, esse teu acompanhamento? Vamos lá. Vamos lá. Depois você me já dá seu Vamos pico. lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, a mentoria eu falo que a gente trabalha muito a questão da mentalidade, da gente se entender, Foi o que a né? Ká Da falou. gente se Não enxergar, tem como, eu acho. né? Porque assim, eu faço exercício comigo até hoje sobre educação financeira, né? Eu sempre faço comigo primeiro, para depois antes mandar para as minhas mentoradas. A gente fez uma jornada agora, a gente encerrou 2 turmas de 6 meses, tá? E a gente viu que era um tempo pequeno, porque elas terminam os 6 meses, elas querem mais, elas querem continuar. Então a gente está desenhando uma mentoria de 1 ano, né? Então é uma mentoria que a gente se encontra quinzenalmente, porque não adianta eu te enfiar numa imersão, passar 2 dias falando de finanças, porque precisa assentar isso. A gente precisa experimentar, a gente precisa sentir o desconforto, a gente precisa sentir feliz. Então, assim, é uma semana com aula, uma semana com exercício sem aula, processando, outra semana com aula de novo. Então, a ideia vai ser uma trajetória de 12 meses. Quando a gente fala de fundo de investimento, é o prazo que a gente olha para medir se um fundo foi bem ou mal, né? Então, vai ser uma jornada de 1 ano, mas a gente trabalha ali muito mais o que eu quero, quem eu sou, por que eu lido com dinheiro dessa forma. Eu sou mais parecido com a minha mãe ou com meu pai, né? Qual era o contexto quando eu nasci? Né? Quando eu comecei a me olhar, eu falei assim, como é que era, né? A vida da minha mãe quando eu nasci? Ela tinha conta em banco? Ela tinha CPF? Ela trabalhava fora? O que estava acontecendo no Brasil? Gente, eu nasci na ditadura. Eu nasci antes da Constituição de 88. A gente não era equiparada. Mulher não tinha os mesmos direitos que os homens. Nunca parei para olhar isso. Isso a gente trabalha na mentoria. Isso a gente trabalha na mentoria. Que ano você nasceu? 78. Eu também. Então você sabe o que eu estou passando. A pergunta é, a nossa família estava tranquila? Os nossos pais estavam tranquilos para nos educar? Como é que era a inflação? Reverbera na gente. Total. Como é que era a inflação? Eu lembro da época que o Collor bloqueou a conta de todo mundo, da gente ser separado, assim, numa sexta-feira à noite, assim, meu pai num caixa eletrônico comigo, a minha mãe no caixa eletrônico, no outro caixa eletrônico, meu irmão, porque só podia sacar sem alguma coisa, que eu não sei nem qual era a moeda da época, né? Então, assim, da gente olhar e falar assim, eu preciso fazer compra de mês, porque de manhã tem um preço, de tarde tem outro, de noite tem outro. A gente tinha despensa em casa. Os apartamentos hoje têm despensa. E por que a gente continua fazendo compra de mês e no atacadão? E fazendo estoque em casa? E aí a gente fala assim, não tenho dinheiro para viajar, mas eu tenho papel higiênico pro ano inteiro em casa. Detergente, esponja. Não tenho dinheiro. Mas estava uma super promoção. O meu comportamento continua com o comportamento da época da hiperinflação, da época do Collor. Tudo mudou. Os apartamentos mudaram, os empregos mudaram, a inflação mudou, mas o nosso comportamento está lá atrás. É como se a gente estivesse usando máquina de escrever ainda. Que loucura, né, gente? Então, é essa atualização de comportamento que a gente precisa fazer. E isso a gente trabalha na mentoria. Então, assim, são 2, 3, 4 encontros trabalhando isso. E caindo ficha. Despertando. E aí, as minhas alunas, as minhas mentoradas voltam para dentro de casa e voltam a conversar com os pais sobre dinheiro. Por que você faz assim? Por que a gente compra assado? Por que a gente parcela? Poxa, não tem desconto nenhum. Por que pagou à vista? Por que não pagou parcelado? Então a gente começa a entender de onde vem essa coisa do parcelar de eterno. Por que eu não faço conta na hora de comprar ou não? Por que eu sempre acho que eu estou perdendo? A gente fala do FOMO, né? O Fear of Missing Out. Eu estou perdendo uma oportunidade. Então, é um trabalho da gente começar trabalhando a mentalidade. Não é. E aí você fala assim, quantas mulheres chegam às vezes para fazer mentoria que já fizeram 2, 3, 4 cursos de investimento e aí mesmo assim não conseguem dar o primeiro passo? Porque ela não tem a base. O curso é muito raso, talvez. Ela tem a técnica. Não é a técnica que está impedindo. O que está impedindo
ela acreditar que ela pode. Ela acreditar que ela pode fazer sem correr risco. da crença, né? É a crença. Aí ela faz um primeiro, depois outro, aí depois ela fala, não é assim, não aprendi assim. Ela volta pro comportamento E aí o antigo. ponto, eu guardo. Aí na hora de investir, eu acho que eu tenho que investir tudo. Tá, por que eu não começo a investir com R$10? Nossa. Não, eu vou guardar quando eu tiver 10 mil, eu vou fazer. Tá, mas se você perder 10 mil, vai ser doído demais, né? Compra uma ação com 10. Compra um título, compra uma ação com 10, compra um título do Tesouro com 30. Fala aí. Compra um CDB com 1. Pra sair da poupança. Fala aí, as cinco coisas pra gente sair da poupança. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Primeiro ponto. Investimento, o menor investimento. Menor investimento, Isso. hoje você consegue fazer CDB nos bancos digitais a R$1. Então, não ter recurso Gente, não é desculpa. não é desculpa para Não não é fazer desculpa. R$1. Gente, não é desculpa. Lembra da história dos meus 50 centavos? Né? Que era 50 centavos, eu vou a pé. O que eu posso cortar do meu dia hoje que Você eu já consigo fez ter o a dinheiro? conta de quanto seria esses 50 centavos se você tivesse guardado? 7 alguma coisa. Sete reais? R$7 e alguma coisa. Nossa. A gente tem. Dentro do curso a gente tem material, tipo, porque isso é quanto muito... valia a nota dos R$100, Que quanto ela legal. vale hoje, o que Então a gente tá. compra. O mínimo aí é um CDB de R$1. O que Eu mais? posso fazer CDB de R$1. O que a gente fala geralmente? Vou sair da poupança, eu tenho algumas opções tão seguras quanto a poupança, tá? Eu tenho o Tesouro Selic, né? Que ele é um pouco mais caro, ele vai, para você comprar uma cota, vai ser R$100 e poucos. Mas o que ele me dá? Ele me dá, geralmente a nossa poupança ela é remunerada de acordo com a taxa Selic, né? Agora não, porque a gente está com a taxa muito alta, mas em situações normais a poupança te remunera 70% da taxa Selic, 70%. O Tesouro Selic vai te remunerar 100%. Então, só de sair da poupança para o Tesouro Selic, você aumentou a rentabilidade da tua carteira em 30%. Ah, Glaucia, mas o Tesouro Selic tem imposto de renda. Mesmo tirando o imposto de renda, ele ainda vai te dar uma rentabilidade melhor que a poupança. Então, o Tesouro Selic é uma possibilidade. Eu posso ter um CDB com liquidez diária, que pode sim, os maiores bancos me pagar 100% CDI. Antigamente, a gente só conseguia em banco digital. Os bancões começaram a ficar para trás, começaram a pagar os 100%, né? Então, isso foi muito favorável. A educação financeira pressionou os grandes bancos, né? E eu tenho fundo DI, que são fundos de renda fixa com liquidez diária, todos eles têm liquidez diária. CDI, Ou seja, posso sacar Tesouro a qualquer Selic momento. e fundo DI, tá? Que também vai render 100%. Então, o meu primeiro passo para sair de uma poupança e ter uma rentabilidade um pouco melhor, sem aumentar o meu risco, continuando sendo conservadora, é um desses 3. Perfeito. Então, eu tenho opção. Agora, qual ambiente eu estou inserido? Eu estou num ambiente onde eu troco com outras mulheres, que é o que eu vejo dentro da empresa, que era o que me incomodava. A gente recebia os bônus quando eu era novinha, eu vi os homens falando em investir em ações, e vou comprar, vou botar na Previdência, e a mulherada vendo o seguinte, vou comprar bolsa tal, sapato tal, você viu a lojinha. Então, assim, eu preciso mudar o repertório daquele grupo. E estar em grupo numa mentoria muda esse repertório. Porque você começa a ter com quem conversar. Você volta para o seu trabalho e está todo mundo falando, trocando no grupo de mães, no grupo de diversidade, de gênero da empresa, tipo, os descontos que estão aparecendo, as oportunidades que a gente não pode perder de gastar dinheiro, né? Não de multiplicar. Porque por que não roda a oportunidade de multiplicar dinheiro? É só de gastar. Então começa a rodar diferente. Legal isso. Né? Total. Então, assim, hoje a gente acabou de aprender que com R$1 a gente começa a investir. Então, ó, não é desculpa mais não ter uma forma de multiplicar, porque a Glaucia trouxe muito importante para nós. Não é juntar, não é guardar, é multiplicar patrimônio, né? Sim. Então, assim, a partir de R$1, então, assim, pesquisem. E aí, eu pergunto para você. Então, a gente pode ter seu acompanhamento na mentoria. Sim. E também pode ter a sua assessoria. Eu já tô com o meu dinheirão aqui, porque Pode. já rompi, tô cheia do dinheiro, né, Bia? Tô rica! Tô rica! Contar com a sua assessoria para nos ajudar a escolher os melhores investimentos. Pode. E aí, o que eu gosto de bater muito, né? Hoje, na minha parte de assessoria, 85% da minha carteira de clientes são mulheres, né? Eu tenho esse propósito, eu não tenho mais braço, essa é a grande realidade. Então, eu montei um time com mulheres, então eu tenho mulheres que atendem mulheres, eu acho que esse é um grande ponto, né? Mas o que é importante a gente entender? Eu não posso delargar essa responsabilidade para o meu assessor, né? Porque eu falo assim, e se eu for atropelada amanhã e morrer, o que você vai fazer? Sim. Vai entrar outra pessoa para cuidar do seu dinheiro. Você vai conseguir conversar com essa pessoa, pelo menos o básico. Então eu tenho que ser protagonista da minha vida financeira também. Tá, legal. Eu estou em todas as áreas.
Né? Não é chegar para minha assessora e falar assim, vê aí o que é melhor, eu confio em você. Eu sei que você confia em mim, né? Como minha cliente. Sim, né? A gente já criou uma relação, mas a questão não é essa. A questão é o que você quer. É uma autorresponsabilidade também nas suas finanças. Eu quero ser protagonista da minha vida financeira. Muito bom. Eu peço ajuda para minha irmã. E eu vou falar isso para ela. Eu estou estudando para ser protagonista da minha vida financeira. E você pode pedir ajuda. E eu vou me aconselhar com ela. A gente vai trocar. Modelinho, né? Falar, põe ali, põe aqui. Legal isso, né? Ontem, na nossa mentoria, a gente viu a repetição, né? A questão, quantas vezes eu preciso repetir? E na mentoria a gente tem esse processo, que é um processo de entender o seguinte, para onde está indo a economia, né? Então a gente tem um relatório que é revelado toda segunda-feira, né? Ele é publicado, que é o relatório Focus, e a gente vai acompanhando, ensinando a nossa mentorada a ter uma análise crítica, para onde está indo. Está indo para cá ou está indo para lá? Está subindo ou está baixando? O que eu preciso ficar atenta? A formar o raciocínio crítico, de perguntar para um assessor, ou para uma assessora, vamos botar nesse investimento? Mas por que eu vou botar nesse investimento se a taxa Selic está subindo? Ou se a taxa Selic está caindo? Né? Então você começa a ter um pouquinho de noção do que está acontecendo e você começa a entrar em contato com isso, gente, isso dá paz de espírito, isso acalma os nossos hormônios, assim, sabe? A gente fica menos angustiada, né? Mas eu preciso ser protagonista, né? E aí? É isso. Nossa, ser protagonista, né? Eu acho muito legal isso, é trazer... Primeiro que é possível, que nós somos capazes, né? E que eles falaram, não é gastar com a bolsa, não que você não possa gastar na sua bolsa. Pode e deve. Né? E você trouxe termos chaves, né? Não é guardar, é multiplicar o patrimônio. E aí você pode aprender de diversas maneiras, com uma mentoria onde você se desenvolve para ser protagonista daquela sua história e se prepara para ter uma assessora que vai discutir com você, né? Não é um lugar passivo. E agora, nós tivemos consultoria, aprendemos aqui. Glaucia, nós aqui como especialistas, como nós do 4x1 podemos ajudar você no seu negócio? Você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para a mesa só aqui. Uma? Aí triste, né? Aí você tá demais. Gente, o que eu vejo é assim, né? Eu montei uma empresa de educação, né? Então, quando eu olho para minha empresa de educação, eu quero entregar a melhor experiência para o meu cliente, né? Então, como é que eu entrego essa melhor experiência? E eu acho que aí as 3 áreas entram aqui, desde a parte estratégica, a parte do atendimento premium, né? E a parte de como eu vou mostrar, como é que a pessoa vai ter essa percepção, como é que ela vai ver, como é que eu comunico isso. Então, o que eu sinto muito de dificuldade hoje é ter uma coisa muito exclusiva mesmo, porque o que eu entrego de conteúdo é exclusivo, mas eu queria realmente uma experiência diferente, né? O que eu faço para que essa pessoa realmente olhe e fale assim, isso aqui eu não tenho em lugar nenhum, né? Então, entender essa questão da diferenciação, porque tem muita gente falando de finanças hoje, muita gente, e muita gente falando de finanças para mulheres também, mas de técnica, mas eu queria tocar a alma da minha cliente, né? Mas com a experiência, não só com conhecimento. Então, assim, é isso que eu quero que vocês olhem. E aí... Então, a tua diferenciação, no meu ponto de vista, está na tua história. Eu conheço você há algum tempo, eu sei o que você faz e hoje eu me conectei com você. Quando você contou do seu irmão, quando você se colocou nesse lugar de entender que você queria conversar com ele de igual para igual. Então, o que eu posso falar para você sobre isso? Conte a sua história, fale sobre você, traga para as pessoas esse teu olhar e a gente se conecta com mulheres. Eu também trabalho só com meninas, a minha equipe é só de mulheres, então eu entendo com profundidade o que você está falando. Faz parte do que a gente quer oferecer, né? Eu quero ter mulheres ao meu lado, eu quero que elas produzam dinheiro. O que eu pago para elas, eu gosto de pagar para elas. Então, a conexão é que vai te trazer esse lugar de diferenciação, e isso você já faz. Porque eu conheço outras meninas que fazem esse papel e eu não me conectei com elas. Porque a história delas talvez não tenha sido contada como a sua foi. E aí eu acho legal que talvez, quando a gente vai falar, vai amarrar, eu vou antecipar tudo no mesmo lugar. Porque você falou assim, como eu gero uma transformação que eu me diferencio? Você falou do atendimento. Mas na entrega do produto também, depois a Karina vai olhar para o marketing, como você pode comunicar isso, eu ia falar a mesma coisa. A essência está em você. Na transformação que você quer gerar. Eu acho que você olha onde essas mulheres vão chegar. Mas quando a gente constrói um produto
Eu falo que você tem duas personas, fala duas personas na jornada. Uma é você como especialista, com a sua história e com o que você quer trazer para elas, e uma é a transformação que você quer gerar nela. Então, assim, se você focar nisso, nossa, eu conheço as dores, eu quero essa transformação, e ter muito claro a transformação que você vai levar, a sua história conduz para isso. E a sua empatia para as mulheres é que vai fazer a diferença. Então, eu acho que a sua história, como a Bianca trouxe, ela faz a diferença na construção do produto que você está fazendo, porque eu não estou falando simplesmente com uma financista que estudou e só tem técnico para me dar. O seu olhar feminino para o negócio, né, a sua empatia, isso gera uma diferenciação no seu trabalho. E isso conecta com a forma de atender, com o atendimento dela. Eu queria que você pegasse esse gancho, cá, e falasse como ela pode comunicar isso com relação ao posicionamento. Sim. Olha, a primeira coisa que eu ia te falar é parar de olhar até para os seus concorrentes. Sabe por quê? Você sabe que eles são técnicos e sabe que as mulheres não se conectam com eles porque eles são técnicos. O grande ponto-chave para a sua comunicação e trazer essa diferenciação para a sua comunicação é realmente toda essa questão de mentalidade, do feminino, de olhar para ela que é diferente de todo o seu mercado. Sabe? Então, eu acho que um ponto-chave para você agora, eu não sei, claro, toda a sua trajetória e o processo, mas é realmente falar cada vez mais da importância dessa mentalidade, das crenças, do dia a dia da mulher, de trazer todo esse processo além do técnico. E o quanto só o técnico não se sustenta se ela não tiver a mentalidade, o desenvolvimento dela pessoal muito alinhado. O seu grande diferencial que eu vi, não só o propósito, que é incrível, e a sua história está em você, né? E a gente se conecta muito com isso, mas a sua forma de conduzir é diferente. E o que eu vejo é isso, às vezes elas estão na mentoria não pelo técnico, mas é para poder trocar, não ser julgada, poder estar ali, tipo, tô com medo, poder falar, tô com medo, tô com dificuldade. Sim, mas ela se abre e sabe que ela pode trocar também, porque você já mostrou para ela que todas têm uma dificuldade. Sim. Todas Inclusive têm alguma coisa. Ainda tenho, né? Entendeu? Eu ainda faço esse exercício comigo, né? Exatamente, é esse lugar. Então, suas redes sociais têm que transmitir isso, porque senão você entra no commodity. Igual todo mundo. Vocês entenderam, né? Eu vou tirar a Karina daqui, a gente vai... Né? Muito bom, muito bom. Então, assim, agora fala para nossa audiência, gente, vocês gostaram? Porque a gente já aprendeu. Eu esqueci de falar para você, se você ainda não nos segue, siga, né, coloque lá, compartilhe esse conteúdo, compartilhe nosso podcast, siga no nosso YouTube, se inscreva, toca o sininho, lembrete. Toda semana nós temos um episódio, nós estamos nas redes sociais. Glaucia, agora eu queria que você falasse quais são as suas redes sociais, quais são os seus contatos, né? Como essas mulheres que estão aqui nos vendo hoje, ou no dia que ela estiver assistindo, como é que ela acessa até você, como é que ela pode romper para multiplicar o patrimônio? Então, vamos lá. Eu tô hoje no Instagram, glauciacoutinho.oficial, porque tem uma Glaucia Coutinho cantora, essa voz não sou eu, né? Mas glauciacoutinho.oficial, no YouTube, né? A gente entrou agora, comecei o podcast, Dona Merielle aqui, ó, me apertou, já comecei o podcast, né? Tem o LinkedIn, eu trabalho ainda muito com empresa, né? Para trazer essa questão do ISD, da parte de gênero, né? Meu site, www.glauciacoutinho.com.br. E sim, gente, eu fico super à disposição para atender vocês, a conectar, responder o que precisar para estar ali. E a ideia é essa, né? Agora a gente vai reformular, né, Karina? Algumas coisas ali do Instagram. Então, meninas, muito prazer em estar com vocês na mesa. Glaucia, muito prazer pelo convite. E eu faço mais uma vez o convite para vocês. Preste atenção, rompa, aprenda a multiplicar o seu patrimônio. Pegue esse episódio, compartilhe com outras pessoas. Vocês também são super bem-vindos na nossa mesa. Coloque lá seu comentário, deixe sugestões de conteúdo e eu te vejo no próximo episódio.